Que Deus continue abençoando os irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele se encontrou com os coríntios, ele disse: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que essa mesma graça esteja com meus irmãos nesse momento. Da mesma forma que o nosso irmão Paulo saudava, as igrejas da palavra por onde ele passava. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de seus filhos. Graças a Deus. Vamos entrar nas escrituras, amados. Vamos ler aqui em João 17. Aqui no versículo 4, Jesus está dizendo: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Senhor Deus, Pai Celestial, existe uma glória, ó Pai, da qual nosso Senhor estava falando. Glorifica-me, ó Pai, com esta glória que tínhamos, juntos, antes que o mundo existisse. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por cada filho e filha do Senhor nesse momento. Te agradeço no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele glorificou ao Pai aqui na terra, fazendo exatamente o que o Pai disse para que ele fizesse. E Jesus é nosso exemplo em tudo. Então, se ele glorificou o Pai na terra, consumando a obra que o Pai deu para que ele fizesse, a única maneira de você glorificar a Deus aqui na terra é cumprindo o seu papel da mesma forma que o nosso irmão cumpriu o papel. É cumprindo, consumando, é entregando, deixando que Deus faça a obra através da gente, nos entregando a esse grande Deus. E quando Jesus estava dizendo aqui que o trabalho dele estava encerrado. Você observa que ele disse: eu glorifiquei-te na terra. Ele estava dizendo: eu já terminei. Eu consumei a obra que me deste a fazer. O trabalho de Jesus estava terminado. Estava terminado para as pessoas aqui na terra. O evangelho já havia sido pregado. Deus já havia se expressado através do seu filho. E agora o filho estava pedindo ao Pai. Ele disse: e agora, Pai, glorifica-me. Eu dependo da tua glória. Eu dependo de ti nesse momento. E glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, o filho já estava com o Pai. Ele já estava.
Ele disse: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus está dizendo que essa manifestação do nome de Deus tem comprado você de volta. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então todas as coisas são de Deus. Tudo estava em Deus. E Deus precisava que essas coisas fossem deixadas para que a raça humana entendesse isso. Toda a geração, todo ser humano, de Adão até nesses últimos dias, toda a semente de Adão tinham caído. Não foi Adão que caiu, foi toda a raça humana, toda a natureza. Toda a semente de Adão caiu. Então todo ser humano que veio a este mundo, ele caiu. Toda a semente de Adão já veio caída, já veio em pecado. Todo homem, com exceção a Jesus, porque Jesus não veio de Adão. Jesus não estava em Adão. Isso é profundo, isso é muito forte. Toda a semente, todo o gene de vida que estava em Adão. Porque Adão era a árvore, a semente estava ali. E toda a semente que veio, todo ser humano que veio, veio sem esperança. Sem esperança. E Jesus não estava na semente de Adão. O homem Jesus não estava na semente de Adão. Não era a semente de Adão. Porque a semente de Adão caiu. Então Deus estava só com seus atributos. Imagina que Jesus disse que já estava com Deus antes que o mundo existisse. E antes que o mundo existisse, como que Deus estava? Como que as coisas estavam? Como que você estava? Deus é maravilhoso. Deus tem tratado com seus filhos de uma forma diferente nesse tempo no qual você está vivendo. Paulo foi incumbido de trazer muitas coisas profundas para a mente dos filhos de Deus, para que eles entendessem um pouquinho o que era Deus. Paulo chega a dizer em Colossenses 1:26, ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Então tudo que estava escondido, tudo que o homem não podia ter acesso, Jesus disse: manifestei teu nome aos homens, Pai. Eu cumpri o meu papel aqui na terra, fazendo justamente aquilo que tu me deste para fazer. Então, depois que o trabalho de Jesus foi cumprido aqui na terra,
Então o mistério de Deus que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifestado nos santos, que estavam em Deus. Não é somente para os que estavam em Deus. Queremos que muitos entendessem isso, mas somente aqueles que estavam nele, somente aqueles que estavam em Deus, podem entender o trabalho que Deus está desenvolvendo nesses últimos dias. E demonstrar a todos, em Efésios 3:9 ele diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. O que é que está oculto, escondido em Deus? Ele diz que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E Paulo, ele tinha que trazer isso para os gentios. Não era não era mais para Israel, não era mais para o judeu, é para você, gentil, hoje. Por isso que ele diz, se você ler o versículo anterior, o versículo 8 de Efésios 3, ele diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, é no meio desse povo pecaminoso. Uma vez que foi rejeitada a palavra, eles se voltaram para os gentios. O mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. De que forma que isso foi anunciado aos gentios? Ele disse, por meio do evangelho. Então o evangelho tem que ser o mesmo. Por meio do evangelho. As riquezas incompreensíveis. É uma riqueza incompreensível. De quem? Ele disse, de Cristo. Então você observa que Paulo é o mínimo de todos os santos. E Paulo foi constituído ministro. Porque no versículo 25 de Colossenses 1, ele disse, do qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E qual que é a palavra de Deus? Aonde nós lemos antes. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Somente para uma classe de pessoas, essas riquezas todas são esclarecidas. Essas riquezas todas são reveladas. Somente para os santos. No versículo 27 está escrito, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério que é este? Ele diz que é Cristo em vós, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Amém? Graças a Deus. Então você observa essa grandeza que Deus tinha guardado consigo mesmo. Estava nessa grande mente de Deus
para que nesse tempo final fosse derramado aos filhos, aos santos de Deus, porque Deus é santo. Um Deus santo só pode derramar a sua glória, só pode derramar a sua palavra, a sua essência naqueles que são santos. Graças a Deus. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Brana disse: agora, o mistério que esteve oculto, o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Observa que o irmão Branco está dizendo que esse é o mistério oculto de Deus, que ele tinha antes que o mundo começasse. Nós estamos falando nada diferente de Paulo. William Branham não pregou nada diferente de Paulo. Antes que o mundo começasse. O profeta disse: agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus. Então isso estava na mente de Deus, nas profundezas de Deus. O que havia lá? O mensageiro disse: havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo expresso. Porque, primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. E quem era ele então? O irmão Brana diz: ele era Deus. Antes de haver molécula, lua, estrela, átomo ou nada. Antes que houvesse essas coisas, o profeta diz: ele era Deus. O profeta disse: porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo. Ele não era Deus naquele tempo. Porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Você observa que ele já estava ali. Antes que existisse qualquer coisa, antes que qualquer coisa fosse criada, já existia um ser ali. Agora, como que o William Branham sabia que antes que houvesse todas essas coisas, havia um ser eterno ali? Porque algo trouxe essa mensagem para ele. Havia uma testemunha ali que trouxe essa mensagem para o profeta. Então não havia nada. Molécula,
átomo, estrela, lua, não havia nada. Parágrafo 103 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz: então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos. E nele estava o amor. Quais são os atributos? O irmão Branham já está dizendo que nele, em Deus, estava o amor. Nele havia de estar o Pai. Nele havia de estar o Filho. Nele havia de estar um Salvador. Nele havia de estar um curador. E todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos estavam em Deus. Todos esses atributos. Tudo estava em Deus. Irmãos, quando Jesus se manifestou aqui na terra, todos esses atributos estavam manifestos naquele corpo. Por isso que ele cumpriu tudo que Deus pediu para que fosse cumprido. Que ele diz: Pai, eu finalizei a obra que tu me deste. Eu encerrei o trabalho que tu me deste. Todas essas coisas estavam em Cristo. Mensagem à era de Esmirna. O profeta disse: observe cuidadosamente agora e note isso. Então ele está pedindo para que nós, no momento que você for ler uma mensagem, no momento que você for ler alguma coisa que ele tem deixado, ele diz: observe cuidadosamente agora isso. Mas não é apenas só isso. Sempre quando tiver uma mensagem, você tem que parar o que você está fazendo e ler aquilo, para que você possa entender a profundeza de Deus. Amém? Então aqui ele está dizendo: observe cuidadosamente agora e note isso. Antes mesmo da existência de um átomo de pó de estrela, de um átomo de pó de estrela, antes Deus era Deus. Antes dessas coisas. Ele diz: Deus era Deus. Deus é um objeto de adoração. E lá, em Deus, né, não havia ninguém para o adorar. Assim ele era, naquele tempo, Deus apenas potencialmente. Ele era conhecido somente como Espírito eterno. Está entendendo, gente? Não existia nada ali. Não existia nada ali. Apenas o Espírito eterno. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Mombrana disse: ele era conhecido somente com o Espírito eterno. A noiva já estava em sua mente. Se você é a noiva de Cristo, eu estou falando com você agora. O profeta está dizendo: você, noiva,
já estava na mente de Deus. Você já estava nos pensamentos de Deus. Vocês observam que nós estamos falando de algo antes que existisse átomo, antes que existisse estrela, antes de todas as coisas. Ele disse que você já estava ali. Ele disse, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela estava existindo em seus pensamentos. Você já estava nos pensamentos de Deus. Você já era um atributo de Deus ali. Ela já estava em seus pensamentos. E sobre os pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os pensamentos de Deus são eternos. Agora, olha o que o profeta está dizendo para você, noiva. Se você estava nos pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus são eternos, a noiva é eterna. Porque ela estava nos pensamentos do eterno. Deus não muda. O profeta diz, os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me perguntar, os pensamentos de Deus são eternos? Se você pode ver isso, se você pode entender que os pensamentos de Deus é eterno, se você pode ver isso, você pode ver muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência quanto em conduta. Ele não muda. Você estava na mente de Deus. E se você estava na mente de Deus, haveria um momento, no decorrer dos anos, nesse mundo natural, que você se manifestaria. Observe que Deus não tinha criado nada. Deus não tinha feito nada. Gente, estamos falando de quê? De um Deus que existia antes de moléculas, antes de átomo. O profeta diz na mensagem, tua casa, ele diz, bem, veja, antes de existir qualquer coisa, não existia nada. Vamos ver antes que houvesse luz, antes de haver um mundo, antes de haver uma estrela, antes de haver um mato, antes de existir uma molécula. Ali estava Deus. Quem é essa pessoa? Quem é esse Deus? Quem é essa pessoa, Deus? É ele ar? É ele luz? Ele é Deus. Isso é simplesmente tudo que você pode dizer. Vem? Você não pode dizer mais nada. Gente, o que o profeta está dizendo para você, antes dessas coisas existirem, ali já estava Deus. Ele disse, apenas pense, uma molécula, há um pequeno átomo, existe tantas moléculas no átomo, o profeta está nos dizendo, vem? Então, além da molécula, antes mesmo de existir uma só delas, Deus já existia.
Para que você possa entender um pouco mais, o profeta está dizendo, antes de existir uma molécula ou qualquer coisa, Deus já existia. Porque quando nós estamos falando de molécula, quando estamos falando de átomo, estamos falando de seres naturais. Estamos falando de coisas que vieram a existir depois das coisas espirituais. Então, além de tudo isso aí, Deus já existia. Ele era tudo. Preenchia tudo. Vem? Agora, neste Deus. Agora, nós vamos fazer um pouco, uma pequena forma para que então você possa ver. Agora, dentro desta pessoa, Deus, o interior dessa pessoa havia atributos. No interior de Deus, do lado de dentro de Deus, havia atributos. E esses atributos eram para ser pai, eram para ser um curador, eram para ser um salvador. Isso é o que estava nesta grande pessoa agora. Aquilo foi antes que existisse uma molécula, ou nada. Não havia nenhuma molécula, mas Deus já existia. Agora, ali, em Deus, havia atributos para ser pai, para ser um filho, para ser um salvador, para ser um curador. Para ser todas as coisas, essas coisas. Agora, esta pessoa que tem isto, se essa pessoa, Deus, agora, o que ele fez? A primeira coisa, qual é a primeira coisa que Deus fez? O profeta diz, a primeira coisa, vamos dizer, ele fez até onde sabemos. A menor coisa que podemos dividir foi uma molécula. Quando ele está falando do lado natural. E depois que ele fez a molécula, ele fez centenas de bilhões delas em segundos. Porque quando Deus criou a molécula, essas moléculas, foi aí que começou a vir as coisas naturais. Amém, graças a Deus. Mombrana diz na mensagem, Deus é seu próprio intérprete. Diz, agora tudo o que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. Em Deus, a princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente o conheceríamos, ou chamaríamos de o Eterno. Ele não era Deus. Porque a palavra
Porque a palavra em inglês, Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Não havia nada para adorar a Deus. Assim que ele era o eterno, a principal fonte de toda a inteligência. E nesta fonte de toda a inteligência não havia átomo. Vão entendendo o que eu estou passando para vocês. Nessa fonte de toda a inteligência não havia átomo, molécula ou nada. Luz, em lugar nenhum. Estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno. Nunca começou, nunca terminou. Ele estava lá. E nele estava estava atributo de ser Deus. Então, seus atributos de ser Pai, atributos de ser Filho, atributos de ser Salvador, atributos de ser curador, todos esses atributos estavam nele. E agora, estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são apenas seus atributos sendo manifestados. Nós somos aquilo que estava na mente de Deus. Você se manifestou hoje aqui na Terra para que esse Deus se manifeste essas coisas na sua vida, para que você possa entender a sua origem. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Assim era Deus no princípio. Mensagem Hebreus, parte 2. Hebreus 2, terceira parte. Ele diz, assim, agora, assim era Deus no princípio. Antes que houvesse qualquer luz, antes de haver um átomo, antes de existir uma estrela, antes de haver qualquer coisa visível, não existia nada visível. Deus enchia todo o espaço. Em Deus, naquilo, o profeta diz, não havia nada a não ser pureza. Em Deus não havia nada a não ser pureza. Então, se eu digo que eu sou filho de Deus e não tem pureza em mim, está entendendo? Isso mostra que não tem atributo. Esse atributo de Deus está faltando em mim. Mobrano disse, puro amor, pura santidade, pura retidão, tudo isso estava em Deus. O profeta disse, era o Espírito. Ele cobria todo o espaço da eternidade. O profeta diz bem, não podemos compreender isto. Isto vai além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Você não pode imaginar essas coisas. Então, amados, nós fazemos parte não de um grupo de irmãos, mas nós fazemos parte do grande pensamento de Deus. Fazemos parte disso. Então você observa que Deus criou os anjos. E você era antes.
Você era antes dos anjos. Os anjos foram antes das moléculas. Porque os anjos são seres espirituais. E moléculas não são espirituais. Átomos não são espirituais. Entende isso? Então, quando Deus criou os anjos, Jesus já estava ali. Deus criando através de Jesus. Deus fazendo através de Jesus. Por isso que Jesus diz: Pai, glorifica-me. Você observa que antes que houvesse molécula, o profeta nos diz que a noiva, que é você, já estava em Jesus. Já estava em Cristo. Já estava no Espírito. Já estava na mente de Deus. Você já estava nos pensamentos de Deus. Moléculas não existiam. Átomos não existiam. Mas os seres espirituais foram criados antes. Então Deus precisava ser adorado. E quando Deus criou os anjos começaram a adorar a Deus. Por que os anjos estavam adorando a Deus? Porque eles estavam vendo. E Deus só pode ser visto através o Logos que saiu de Deus. E quando os anjos começaram a adorar a Deus, quando eles começaram a adorar a Deus, aí ele passou a ser Deus. Porque agora existia algo para adorá-lo. Não podemos adorar outra coisa que não seja Deus. Por isso que o profeta diz: tudo que somos agora, hoje, somos demonstração daquilo que estava na mente de Deus. Daquilo que estava nos atributos de Deus. E aquilo foi manifestado. Então, se você estava em Deus, não tem como você não voltar. Não tem como Deus não vir e mostrar essas maravilhas para você. Foi por isso que Paulo diz que ele estava comissionado a trazer de volta, mostrar para você aquilo que estava oculto na mente de Deus. E agora o que eu estou trazendo para você não é mais o que Paulo disse, é o que o William Branham disse. É o que o William Branham nos mostrou. O profeta de Deus, nesses últimos dias, ele foi muito além do que Paulo foi. Ele está mostrando para você como que estava a noiva antes de todas as coisas, aonde você estava. Então você estava na mente do Eterno, você era dele. Então quando você se manifestou aqui na terra, foi uma parte dele se manifestando. Agora Deus vem naquele que estava nele para mostrar exatamente o que ele é. Para mostrar para esses filhos dele exatamente a maneira que eles devem agir. O Branham diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 104, ele diz: deste modo, minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Agora você sabe que Deus é criador em Cristo. Porque o Logos não foi feito. O Logos era a parte de Deus que se desenvolveu ali. Então, quando o profeta diz, a minha opinião, a primeira coisa que Deus fez foram os anjos.
E agora o profeta tem ensinado a você. Paulo tinha pregado que tudo que Deus fez foi através de Cristo. Deus não podia fazer nada através de Cristo. Através de sua imagem. A imagem do Deus invisível. Entende? Porque a imagem tinha que se manifestar aqui na terra. Porque Deus tinha que trazer um povo de volta à sua palavra através de seu filho, através de sua imagem. Porque Deus criou as coisas espirituais através de Cristo. As coisas naturais através de Cristo. Olha como a coisa veio descendo, né? Deus criou as coisas sobrenaturais, espirituais. Depois que Deus criou as coisas sobrenaturais, aí Deus precisava criar as coisas naturais, que ainda está longe da sua imaginação, que são lua. O homem ainda tenta estudar isso, para querer saber como que originou. Né? Veio o sol depois, estrelas. Estamos falando de coisas naturais, que o homem ainda não tem acesso. O homem tem acesso às estrelas? Evidente que não. O homem consegue chegar até o sol? Não. E são coisas naturais. Você vê a distância que Deus está de nós. Depois que foi gerado o sol, do sol saiu a terra, foi desprendendo coisas, Deus foi criando coisas, através de Jesus. Por isso que ele diz, glorifica-me, ó Pai, com a mesma glória que nós tínhamos juntos, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava com o Pai, aguardando a voz de comando. Faça isso, faça aquilo. Então a primeira coisa que ele fez foi os anjos. Então eles, os anjos, o adoraram. E isso o fez Deus. Ele começou dali. Deus começou dali. Assim como em mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar isso, analisar isso. Ele tem tentado passar isso para a igreja. Às vezes, amados, quando nós falamos determinada coisa, ouça de novo. Não é por acaso que a gente está tocando esse tipo de sermões. Você tem que saber que tem um Deus presente hoje que precisa do teu corpo, precisa da tua alma, precisa do teu espírito. Deus precisa morar na casa de 3 cômodos. É somente conhecendo de onde você veio. O profeta diz, e agora, então, quando os anjos começaram a adorá-lo, quando foi isso? O profeta diz, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula. Antes que houvesse uma molécula na Terra. Não havia nada. Era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele então era Deus. Assim como ele perguntou a Jó, onde estavas tu? Quando eu fundava o mundo, veja, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Agora, onde estava tu? Onde tu estavas? Vem. Isso foi muito remoto. Antes da terra. Isso foi antes de todas as coisas. Então, amados, observa isso. Quem morreu por você? Deus precisou trazer a imagem dele para morrer por você?
toda a fonte de amor, de sabedoria, toda a humildade, tudo que estava em Deus, estava em Jesus. Porque nele estava esses atributos de ser pai, atributo de ser filho, atributo de ser curador, atributo de ser salvador. Quando Jesus se manifestou aqui na terra, a salvação foi trazida de volta, a cura foi trazida de volta. Tudo que o cristão precisava. E agora a palavra de Deus está trazendo você de volta a essas coisas que estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Da qual Jesus diz: Pai, eu quero de volta, Pai, aquilo que nós tínhamos junto. Jesus disse, voltando para encerrar, ele disse: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Gente, tudo o que você precisava. Aqui em João 17, onde nós estamos lendo, Jesus diz: Pai, tudo isso já foi feito. Tudo isso já foi feito. Já no primeiro versículo você vê, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então aqui em João 17, já no versículo 2, né? Jesus está dizendo que Deus deu poder sobre toda a carne. Mas que poder é esse? Mas para que foi dado esse poder sobre toda a carne? A palavra continua, João continua dizendo, para que dê, esse é o poder que Jesus teve sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Você foi dado a Jesus? Porque ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, se você recebeu a vida eterna, se você recebeu essa vida eterna, que Jesus está dizendo que todo aquele que o Pai deu a ele, recebe essa vida eterna. E que vida eterna é essa? Versículo 3 ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, amados, o que eu estou passando para você agora, para vocês agora, é somente os eleitos de Deus que foram dados a Jesus, que entenderão isso. O que é a vida eterna. E conhecer como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí Jesus conclui dizendo, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. Terminando essa obra, agora ele está pedindo para o Pai. E agora, Pai, que eu concluí essa obra, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que houvesse átomo, antes que houvesse ar para respirar. Nós já tínhamos, Pai, esse companheirismo junto.
tínhamos essa vida junto, Pai. Eu quero isso de volta, Pai. Então, tudo isso, Jesus ainda diz, aonde eu estiver, Pai. Quando ele cita os irmãos dele, ele diz, aonde eu estiver, Pai, que esteja eles comigo. Porque ele diz, ó, porque lhes dei as palavras que tu me deste. As mesmas palavras que Jesus tinha, foi dada a você. O mesmo entendimento que Jesus tinha, foi dado a você. Ele está dizendo isso. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles a receberam. Tem alguns que não recebem. Tem alguns que recebem uma mensagem misturada. O William Branham disse, eles acrescentam um pouquinho ali e tiram um pouquinho aqui, e a mensagem já não é pura mais. Mas Jesus está dizendo que esse povo separado aqui, que a mesma palavra, da mesma forma que Deus deu para ele, nós recebemos. E tem verdadeiramente conhecido. O que é que vocês conheceram? Ele diz, que saí de ti, Pai, e creram que me enviaste. Então isso é para um povo seleto. É para um povo separado que creram em Jesus e receberam a mensagem da mesma forma que Jesus passou. A palavra não pode ser mexida. É por isso que William Branham diz, Deus é seu próprio intérprete. Ele está aqui para interpretar a palavra. Como ele interpreta? Trazendo a palavra em cumprimento. Estamos vivendo o cumprimento de todas as coisas. Os filhos de Deus estão aqui para dar cumprimento à palavra. Você tem que consumar a palavra. Jesus diz, eu terminei a minha obra, Pai, fazendo exatamente da mesma maneira que o Senhor pediu para que fizesse. E a noiva de Cristo hoje, porque ela já estava na mente de Deus antes de todas as coisas. Então Deus tirou você está aqui hoje porque você estava na mente dele. Agora é Deus que vem na sua mente. Você saiu da mente de Deus para que Deus viesse na sua mente e esclarecesse esse mistério que esteve oculto dos séculos e séculos. Que teria o momento certo para se manifestasse nos filhos de Deus nesse último dia que estamos vivendo. Amém, amados? Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus dê um domingo abençoado a cada um, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Graças a Deus.